Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar uma história que eu vi um videozinho sobre ela. Contava a história de um servo que ele tinha o seu senhor e que todos os dias ele tinha que buscar água num poço bem distante da onde era a casa do seu senhor. Então, para render mais a viagem, esse servo ele levava um pau aqui nas costas dele e colocava um pote de cada lado, um pote em cada ponta do pau, para que rendesse mais a viagem que ele fosse dar, do poço até a casa do seu senhor. No entanto, quando ele chegava lá nesse poço, ele enchia os 2 potes cheios de água. Porém, tinha um pote que tinha algumas rachaduras, mas mesmo assim ele enchia esse pote também. E todos os dias ele ia e voltava. Até que um dia esse pote se incomodou de ver que ele sempre chegava pela metade até a casa do servo e sempre via o outro pote cheio de água, né? Foi aí que ele questionou o servo e falou assim para ele, que ele ficava muito angustiado e entristecido de perceber que ele tinha rachaduras e que ele chegava apenas com a metade da água até a casa do Senhor e que ele não gostaria de ficar aumentando o trabalho do servo, né? Fazendo ele trabalhar mais do que ele deveria. Então o servo falou assim para ele: quando a gente voltar amanhã lá no poço, eu quero que você olhe o caminho que a gente faz. Então o pote pegou e falou assim: tá bom. Aí na caminhada deles, daí o servo fala assim: o que você percebeu no meio do caminho? Aí o pote responde pro servo: flores. Daí o servo fala assim: e você sabe por que essas flores nasceram aí? Daí o pote fala assim: não sei. Daí o servo fala assim: pois é, sabe as suas rachaduras? Quando eu percebi que você tinha as suas rachaduras, eu usei elas como algo positivo. Eu peguei sementes e eu jogava todos os dias pelo caminho, ia semeando elas. E na volta, você com as suas rachaduras, você aguava. E então as flores nasciam. E quando as flores já estavam produzindo, eu recolho elas e levo para a casa do meu senhor, para enfeitar a casa dele. E com isso, eu ganho uma recompensa muito maior do que se eu levasse os 2 potes cheios de água. Então, assim, o que eu gostaria de trazer com vocês, com essa reflexão dessa história, é que muitas vezes a gente se compara muito com o outro, né? Às vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo, a gente não tem paciência com a gente, e quantas vezes a gente tem mais flexibilidade, mais paciência em lidar com o outro, né? E às vezes algo que parece um defeito nosso, que às vezes as pessoas apontam pra gente, não necessariamente é um defeito, né? Às vezes é uma habilidade que a gente não desenvolveu bem, que a gente não deu muita atenção. Porque a gente vive numa sociedade que ela é muito comparativa. A gente é comparado desde quando a gente nasce. Por exemplo, até os bebês, né, são comparados. Ah, que esse bebê ele é mais bonzinho, ele chora menos. O seu bebê é muito chorão. Ou até quando a gente começa a estudar ali nos primeiros anos, a comparação de notas. E às vezes isso se estende também, não só no período do colegial, mas também no período da graduação e assim em diante. E às vezes fica uma cobrança muito grande em cima da gente, de como que a gente tem que ser, de como que a gente tem que se comportar em determinadas situações, né? E às vezes a gente pega isso como verdade, às vezes uma coisa que a gente nem gostaria de fazer ou de ser, e a gente acaba se sujeitando devido às comparações, devido às pressões que são impostas pra gente, que são colocadas pra gente, né?
Ou a gente às vezes fica olhando aquela rede social, aquela foto bacana, aquele relacionamento que parece maravilhoso, né? E fica falando assim, poxa, mas eu não tenho um relacionamento assim. Todos os relacionamentos que eu tive não deram muito certo. Mas, gente, a gente tem que parar de se comparar, porque as pessoas, elas postam o que elas querem postar, o que elas querem que a gente veja, né? Não necessariamente de fato aquela pessoa vai ter o relacionamento perfeito, ou a vida perfeita, ou ser bem-sucedido, né? Eu acredito que cada um tem potencialidade, cada um tem habilidades e a gente tem que descobrir quais são as nossas, o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de ser e parar com essa comparação com o outro. Mas porque o outro é assim e eu não consigo ser assim. Então veja o que está dentro da sua possibilidade de ser. Já bem dizia aquela frase, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se é. Porque cada pessoa é única e a gente também tem que se tratar como único. E a gente às vezes é tão intolerante com a gente, sem paciência, a gente se cobra demais. Às vezes a gente só poderia pegar um pouquinho mais leve com a gente mesmo, tá? Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Espero ter ajudado de alguma maneira. Um grande beijo!